No dia 30 de setembro, a Igreja celebra a festa de São Jerônimo, santo que no ano de 386 foi o responsável por traduzir as Sagradas Escrituras. É por causa dele que a Igreja do Brasil dedica setembro como o mês da Bíblia, um tempo para aprofundar o conhecimento e a intimidade com a Palavra de Deus. Segundo São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Sobre isso, a Arquidiocese Entrevista fala hoje com o Padre Mauro Pedrinelli, um estudioso das Sagradas Escrituras aqui da nossa Arquidiocese. Padre Mauro faz um percurso histórico sobre a Bíblia e sua importância na vida do cristão. No Arquidiocese Entrevista, Padre Mauro Pedrinelli. Olá, você que nos acompanha pelo Arquidiocese Entrevista. Nosso convidado de hoje é o Padre Mauro Pedrinelli, pároco da paróquia São José Bento Cotolengo de Miraselva e São João Batista de Prado Ferreira. Padre Mauro é um estudioso das Sagradas Escrituras e nossa conversa de hoje é sobre setembro, o mês da Bíblia. Olá, Padre Mauro, obrigada pela sua presença. Olá para você e para todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir este momento que nós estamos aqui para falar da Bíblia no mês de setembro e na vida toda. Padre Mauro, para começar, o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Bíblia é uma palavra grega que quer dizer livrinhos. A Bíblia é uma biblioteca. E por que setembro é o mês da Bíblia? Na Igreja Católica se dedica ao mês de setembro, ao mês da Bíblia, por causa da festa de São Jerônimo, que acontece no dia 30 de setembro. E qual que é o papel de São Jerônimo quando se fala em Bíblia? São Jerônimo tem um papel fundamental no uso da Bíblia na Igreja Católica. Ele foi encarregado pelo Papa Dámaso de elaborar a tradução da Bíblia. Ele então trabalhou muito, fez aquilo que era possível para ele na época, né? O trabalho dele é enorme. Ele foi até a Terra Santa e lá ele procurou traduzir a Bíblia dos originais, o do Antigo Testamento, né? Depois ele foi trabalhar a revisão do texto latino. E do trabalho de São Jerônimo é que surgiu a Bíblia que nós chamamos de Vulgata, aquela que é escrita na língua comum, na língua vulgar da época, que era o latim. E antes disso, os originais da Bíblia, eles foram escritos em quais línguas? As línguas bíblicas são, para o Antigo Testamento, o hebraico e um pouquinho em aramaico. E para o Novo Testamento, o grego. Não o grego clássico, mas uma espécie de dialeto grego, que é chamado koiné. Era mais ou menos um grego comercial, né, que se falava no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, em praticamente todo o Império Romano, toda a bacia do Mediterrâneo. Hoje a gente está acostumado com a Bíblia, parece que ela sempre existiu, mas ela é resultado de uma caminhada de Deus com o seu povo, né? Como que surgiu a Bíblia? Talvez pela falta de aprofundar os conhecimentos na Bíblia, uma pessoa pega uma Bíblia e acha que ela já veio pronta, ou ingenuamente que ela já veio pronta do céu, foi ditada, não é? A Bíblia é um processo de vivência que primeiro foi transmitido de geração em geração oralmente. Eram histórias que os pais contavam para os filhos. Com o passar do tempo, se sentiu a necessidade de colocar isso por escrito. Então se começou a escrever uma parte ou outra, um livro ou outro, um poema ou outro, até que aos poucos foram juntando, né, este material e chegou naquilo que nós temos hoje. A Bíblia é um processo, né? É um processo. Ela vai ser escrita ao longo de vários séculos, né? E quem que é o autor da Bíblia? Bem, se nós falamos do ponto de vista da revelação, o autor é Deus. Mas Deus é aquele que inspira, né? Nós temos o ser humano que bota isso por escrito. E aí cada ser humano, de acordo com as suas capacidades, na época em que ele vive, é que ele vai
escrever aquilo que sente como inspiração divina. E mesmo assim, mesmo sendo escrita por homens, a gente pode falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é palavra de Deus escrita, não é a única palavra de Deus. O próprio Novo Testamento nos traz que Deus falou de muitas formas, né? Deus ainda nos fala de muitas formas, não é só através da Bíblia. Deus nos fala através da natureza, Deus nos fala através dos acontecimentos do dia a dia, Deus nos fala de todas as formas possíveis e imagináveis. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. E antes que ela tivesse compilada, né? O senhor comentou que ela era passada oralmente de pai para filho, então ela era um evento, a gente pode dizer que era algo comunitário também? Não, ela é comunitária. A Bíblia nasce num contexto comunitário, né? O povo de Israel sempre se reconheceu como comunidade. Né? E nesse contexto, padre, a gente pode dizer que a Bíblia tem erro ou não tem erro? A Bíblia tem erro, sim. Diversos tipos de erro. É bom que a gente saiba o seguinte. Se fala da inerrância bíblica. Então a Bíblia não erra quando ela é vista como matéria de fé. Né? Como é vista. Agora, em outros temas, a Bíblia erra. A Bíblia erra, por exemplo, quando diz que um morcego é um pássaro. E a ciência diz que não. Existem erros na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Marcos, tem uma passagem onde, na discussão sobre o sábado, o evangelista escreve que Jesus falou que no tempo do sacerdote Abiatar, Davi entrou no templo e comeu dos pães que não era permitido. Isso é um erro. No tempo de Davi, o sumo sacerdote, quando isso aconteceu, não era Abiatar, era outro. Quando você vai ler a mesma passagem no Evangelho de Mateus e Lucas, que foram escritos depois, eles já corrigiram, eles omitiram essa parte que foi errada. Né? Então, naquilo que depende do escritor, tem erros. Tem erros que hoje nós sabemos que conhecemos de um jeito e naquele tempo se conhecia de outro. Então, se você comparar cientificamente, tem erro. Né? Tem erros históricos, mas não tem erro em matéria de fé. Né? Também na questão do erro, eu acho que é importante a gente lembrar isso. Embora São Jerônimo tenha feito um trabalho muito bom e muito grande, ele fez o melhor, como eu disse antes, para a época. São Jerônimo também, ao traduzir o texto, cometeu erros. E hoje a tradução da Bíblia precisa ser revista, já está sendo, não é? Já está sendo. Algumas traduções, algumas edições já estão fazendo essas correções, né? Então é importante a gente saber isso. Por exemplo, né, um exemplo bem claro, nos evangelhos, claro que aí não foi a tradução dele, mas nos evangelhos, nos textos em grego, nós não temos, por exemplo, nunca a palavra inferno. Nunca Jesus pronunciou esta palavra. São outras palavras, é a Geena, que é o lixão de Jerusalém, é o Hades, que era a mansão dos mortos na cultura grega, e o Sheol na cultura hebraica, não é? Mas o conceito que nós temos com essa palavra, inferno, e a palavra mesmo, não existe. As traduções foram feitas numa época, de um modo que hoje precisam ser corrigidas, né? E ao longo do tempo elas estão sendo revistas? Estão sendo revistas, só para se ter uma ideia. Naquela passagem onde diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da criança, e aí vem Jesus e realiza essa expulsão, né? Hoje, essas traduções foram corrigidas e diz que não se expulsa esse tipo de demônio a não ser com oração. No passado, tinha se colocado com jejum e oração. O jejum é uma coisa que não está no texto original, no grego, né? Isso foi colocado por causa do contexto de quem fez a cópia, né?
era um tempo em que os monges falavam muito de fazer jejum, penitência, não é? Então, o monge que fez o texto acrescentou lá, que não está. Inclusive, se você pegar a mesma passagem no Evangelho de Mateus, hoje você pega a Bíblia, você vai ver que tem uma lacuna lá. Porque aquele lá já foi cancelado, porque já se sabe que aquela expressão ali não fazia parte do texto original. E hoje em dia a gente tem acessíveis várias traduções da Bíblia. Quais as diferenças entre elas? Isso. A diferença, basicamente, né, daquilo que eu tenho visto, são nas notas, o que é muito importante, né? Além dessa revisão de termos, de linguagem, né, que algumas já estão fazendo, são as notas. Aquelas referências, né? Você pega lá os evangelhos, do ladinho você vai encontrar citações do Antigo Testamento ou as outras citações idênticas no Novo Testamento. As notas explicativas no rodapé, que sempre isso é muito importante. Né? Quem quer, de fato, fazer um estudo bíblico, o mínimo que deve fazer é ler as notas de rodapé da Bíblia e também as referências, procurar as referências, seja quando indica para ir para o Antigo Testamento, seja para o Novo Testamento. E a Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg em 1455. Qual que é o significado desse fato? Esse fato é grandioso, muito importante. Por quê? Antes de Gutenberg, como é que se fazia a escritura bíblica? Em primeiro lugar, tinha o papiro. Né? Então, se fazia aquelas tiras de papiro, se trançava essas tiras de papiro e ali se escrevia. Com o passar do tempo, se faz a mudança do papiro para o pergaminho. O pergaminho é o couro, né, ou de um carneiro ou de cabrito, trabalhado, preparado, no qual se escrevia. Ora, para se escrever, por exemplo, um evangelho, para dar uma ideia, era necessário que você tivesse um rebanho de pelo menos uns 50 carneiros para escrever um evangelho. E isso também gerava uma dificuldade para a gente hoje pesquisar os textos, por quê? Para economizar o espaço, porque pensa bem, é muito caro você ter a pele de 50 carneiros. Né? É quase que um rebanho inteiro. Então não tinha espaço entre uma palavra e outra. Não tinha a divisão que nós temos, claro, em capítulo, versículo, o texto era escrito todo direto. E a partir daí, a gente vai perceber também dificuldades na hora de traduzir o texto. Porque uma palavra, se você separa ela no lugar errado, você muda totalmente o sentido da frase. Né? Com o advento do pergaminho, se teve a possibilidade de ter um texto mais seguro, no sentido que durava mais do que o papiro. Né? Só que era inacessível para o povo. Primeiro, porque o povo de fato não sabia ler, a maioria, mas também porque era muito caro. Os monges eram os chamados copistas. Eles copiavam esses textos, né? Então ficava ou nas bibliotecas dos mosteiros, ou alguma pessoa muito rica que podia se permitir, né, pagar por isso daí. Então, esse era o pessoal que tinha acesso à escritura. Com o advento da imprensa, da prensa, né, do Gutenberg, o que acontece? Vai se tornar mais acessível o texto bíblico. Essa é a grande importância. É ali que se começa a passar de uma elite que tinha o texto bíblico a uma, vamos dizer assim, né, embora não seja assim para a época, mas para dizer, uma popularização, a possibilidade de que as pessoas tivessem o texto bíblico. Então a gente pode dizer que são dois marcos. Primeiro com São Jerônimo, que traduziu para a língua do povo a Bíblia, e depois com Gutenberg, que imprime a Bíblia e se torna mais popular. Exatamente.
mais popular para o seu tempo, né? Porque também o acesso naquele tempo não é que era muito difundido, Não né? é como é hoje, Não, né? exatamente. E até hoje, na missa, a gente tem contato com vários textos bíblicos, né? A gente tem pelo menos 3 leituras bíblicas na liturgia da palavra. Sempre foi assim? Não, isso veio da reforma do Concílio Vaticano II, com o intuito de, como é uma expressão que o concílio usa, abrir para o povo o tesouro da palavra de Deus. Então, colocar mais leituras, né? Antes do concílio não eram 3 leituras, e também não era a leitura na língua do povo. As leituras do texto bíblico fazia o padre lá em latim, né? E o povo, obviamente, que já na época do concílio não entendia mais nada, e aí se ficou só com a explicação da palavra, né? Este é um grande problema na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela deixou a Bíblia somente na mão do clero, e nem todo o clero. O povo não lia a Bíblia, o povo não foi estimulado a ler a Bíblia. O povo tomava conhecimento da Bíblia a partir daquilo que o padre explicava durante a homilia nas missas. Porque aquilo que se lia era em latim. E o povo não só entendia. porque era em latim, mesmo quando, depois de Gutenberg, que ela foi, e Lutero, que aí ela foi passando para as línguas, né, de cada povo, mas porque a igreja não permitia mesmo, essa é a realidade, a igreja não permitia aos leigos ler a Bíblia. E quando que a Bíblia se popularizou, que as pessoas tiveram contato mesmo com os textos bíblicos? A Bíblia vai se popularizar com Lutero. Lutero e os reformadores outros, eles é que colocaram a Bíblia na mão do povo. Depois, a igreja foi atrás deles, só que com um atraso bem grande. E esse atraso bem grande, a gente vê o reflexo ainda hoje. Porque a maioria das pessoas em nossas comunidades ainda continuam conhecendo a Bíblia daquilo que ouvem nas celebrações, ou na semana, ou no domingo. A maioria ainda conhece a Bíblia por aí, né? No princípio, logo ali no concílio, a atitude da igreja não foi positiva, né? A atitude da igreja foi dizer, não vamos colocar o texto na mão do povo, porque isso pode dar margem a uma má interpretação. Quando Lutero fez o contrário, né? Nas igrejas da Reforma não existe uma única interpretação. A interpretação ela é muito livre nas igrejas da Reforma, e na Igreja Católica não, né? A minha fala não tem nada a dizer nem que aqui está certo, nem que ali está errado, estou dizendo como são as coisas. E este fato é que popularizou a leitura bíblica entre as igrejas da Reforma e não na Igreja Católica. Também lembremos que Lutero tinha um lema: só a fé, só a Escritura. O Concílio de Trento colocou os sacramentos, os sacramentais e etc., porque aí o povo não lia a Bíblia e fazia a prática desses sacramentos e sacramentais. Isso também faz com que o povo católico tenha menos acesso às Sagradas Escrituras. E o povo da Reforma não, porque diz é só a fé e a Escritura, então você não tem outra coisa. Você tem que conhecer a Escritura. Mas mesmo a Igreja Católica tendo outras referências, é importante que o povo conheça e tenha um contato com a palavra. Claro, inclusive o Concílio Vaticano II, né, que não é só que essa ideia nasceu no Vaticano, ela já veio crescendo e no Vaticano, vamos dizer assim, ela floresceu, que é a importância do contato com a palavra de Deus escrita na Bíblia, né? Essa é a grande recomendação. Nós não podemos pensar hoje a nossa fé sem a fundamentação bíblica, né? Nós corremos o risco, se nós não temos essa fundamentação bíblica, de basear a nossa fé em, vamos dizer assim, em suportes que não vão suportar nada, em ilusões, em devocionismos, em, como é que eu poderia usar uma expressão? Superstições, entendeu? E nós precisamos, então, conhecer mais a palavra. É ali que tem o fundamento da nossa fé.
E se nós conhecemos mais a palavra, principalmente o Evangelho, nós vamos descobrir que muita coisa da nossa religiosidade precisa evoluir, precisa mudar. Padre, então a gente pode falar que é aquela metáfora da água, né? Quanto mais próximo da fonte, mais límpida é a água. Com certeza, né? Os textos bíblicos que nós temos hoje, eles nos ajudam a nos aproximar o mais possível da pessoa de Jesus Cristo, né? E também faz referência àquilo que é o tripé da religião católica, que é a Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Não é só um ou outro. A Sagrada Escritura está dentro, né, da tradição, né? Não é separada, né? Porque foi a tradição que nos disse que aquela escritura era sagrada. E, padre, por que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica, tem menos livros? A diferença está no Antigo Testamento. No tempo de Jesus, vamos dizer assim para ser mais simplificado, existiam 2 Antigos Testamentos. Um era escrito em hebraico e o outro era escrito em grego. O Antigo Testamento escrito em hebraico foi escrito em Israel e o Antigo Testamento em grego foi escrito provavelmente em Alexandria, no Egito. Este Antigo Testamento em grego, ele contém mais livros do que aquele hebraico e os mesmos livros têm algumas diferenças em alguns versículos, capítulos. Tá? Porém, como eu dizia, no tempo de Jesus, os 2 eram aceitos igualmente. Não tinha problema nenhum. Se você vai pegar algumas citações do Antigo Testamento nos Evangelhos, algumas vezes está citado o Antigo Testamento conforme o Antigo Testamento hebraico ou conforme o Antigo Testamento em grego. Então, o que indica que se usava os 2, sem problema. Com o passar do tempo, a comunidade judaica que aceitou Jesus como Messias, que depois virá a ser chamada de cristã, ela começa a entrar em choque com a sinagoga, com aqueles que não aceitavam Jesus como Messias. No ano 90 teve o concílio de Jamnia, onde os judeus, é um concílio judaico, os judeus e os cristãos ficaram definitivamente separados. Né? Nós fomos taxados de hereges e praticamente expulsos da sinagoga. Neste concílio, como a comunidade cristã estava se esparramando no mundo grego, e aí então usava mais o Antigo Testamento em grego, o concílio de Jamnia desautorizou este Antigo Testamento. Né, com argumentações do tipo, não, Deus só se revela na terra de Israel, então esse daí foi escrito em Alexandria, não serve. Deus só se revela falando em hebraico, esse foi escrito em grego e não serve. Mas, na verdade, isso foi feito para desautorizar a comunidade, né, cristã que usava esse Antigo Testamento. Quando Martinho Lutero fez a reforma, ele voltou a usar somente o Antigo Testamento escrito em hebraico, que contém, como eu já disse, menos livros. Por isso, o Antigo Testamento nas Bíblias das igrejas da Reforma, ela tem menos livros do que o nosso, por essa mudança, né? E, padre, qual é a diferença entre Antigo e Novo Testamento? A gente costuma colocar o Antigo Testamento como uma preparação. É o tempo das promessas. Né? E o Novo Testamento já é o tempo da realização das promessas. Nós, cristãos, temos que ter bem claro isso daqui. Todos 2 para nós são palavra de Deus. Porém, nós cristãos temos que ler o Antigo Testamento com a visão de Jesus. E a visão de Jesus, muitas vezes, vai entrar em choque com visões que estão no Antigo Testamento. Não podemos simplesmente ler o Antigo Testamento
esquecendo aquilo que Jesus nos revelou. Nós temos visão de Deus diferente, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento mandava apedrejar as mulheres, não só as mulheres, né, colhidas em adultério. Jesus, nós sabemos que ele não mandou apedrejar. Ele é o homem da misericórdia. João, nos seus escritos, ele vai nos dizer uma coisa bastante séria. Ninguém jamais viu a Deus. E isso está em contradição com o Antigo Testamento. Porque diz que Jacó viu a Deus, Moisés viu a Deus. E João não é de acordo. Ele disse, não, ninguém viu Deus. Só o Filho. E por isso só ele pode nos revelar quem é o Pai, quem é Deus. E quando a gente vê a revelação de Deus em Jesus e vê a revelação de Deus no Antigo Testamento, a gente vê que tem também contradição. Então a gente vê uma evolução. Se você não faz a leitura do Antigo Testamento com o olhar de Jesus, você não faz essa evolução. Então a gente pode dizer que é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento, que muda é a visão sobre Deus. O que muda é a revelação, né? A revelação. A revelação porque nós a temos plena em Jesus. Você tem no Antigo Testamento um Deus que justifica guerras, massacres, violência, e no Evangelho isso não é possível. Isso não é possível. E do Gênesis ao Apocalipse a gente tem toda a história de Deus com o seu povo. A gente tem a história na visão daquele povo ali. É bom entender isso, né? Da nossa tradição judaico-cristã. Tem que ter essa compreensão. Tem que ter essa compreensão, porque senão você vai se tornar um radical que acha que fora dali não tem Deus, o povo não tem... Não. Dentro da população mundial, aqueles que têm a Bíblia como palavra de Deus, somos a minoria. Os outros têm outras manifestações de Deus. É aquilo que o senhor falou no início, que Deus se manifesta de diversas formas. Sim. Nós partimos da experiência de um povo determinado, o povo judaico, o povo de Israel. E na Arquidiocese, um dos espaços, né, de contato com a palavra de Deus são os grupos bíblicos de reflexão. Qual o papel que o senhor vê que o GBR tem na nossa arquidiocese? Eu acho que o papel ele é importantíssimo, porque não é só para conhecer a palavra. O grupo bíblico de reflexão, ele te dá a oportunidade de conhecer a palavra e ver onde você vai e como vai praticar essa palavra ali, no seu quarteirão, no seu grupo, na sua comunidade. Isso é importante, porque você vai ajudar a tirar essa distância do povo da Escritura. Então, por isso é importantíssimo o grupo de reflexão. Na nossa diocese, agora temos também aquela escola bíblica, né, que todas as paróquias têm, se ainda não têm, vão ter. Ali também é muito importante, porque o grupo de reflexão, ele não é um estudo bíblico, ele é para conhecimento dos textos bíblicos, mas não é um estudo sistemático. Já essa escola bíblica, esse curso bíblico que as paróquias estão fazendo ou irão fazer, ali já é para aprofundar mais, né, num estudo sistemático. Então, acho que este caminho é muito importante que a gente faça em todas as nossas paróquias. E a Diocese nos dá, além de outros, esses dois instrumentos muito importantes. A escola bíblica e o grupo bíblico de reflexão. Padre, já encaminhando para o final, tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar, algo que a gente não comentou? O que eu gostaria de dizer é que a gente tenha a Bíblia como palavra escrita de Deus, mas que a gente não seja radical, porque Deus não nos fala só assim. Deus tem outras formas de falar. E o fato de que isso tenha sido colocado por escrito não deve congelar a palavra de Deus numa época histórica. A palavra de Deus, ela evolui, a revelação vai evoluindo. Embora ela seja plena em Jesus,
a nossa capacidade de compreender a cada época vai ficando melhor, não é? Então, e também que a gente saiba que o texto bíblico, ele ainda tem muito para evoluir, porque os estudos científicos sobre a escritura bíblica, sobre a arqueologia, vão ainda descobrir muita coisa. Então, essa mentalidade aberta, toda vez que a gente fecha a mentalidade, né, em cima do texto bíblico ou de qualquer outra coisa, a gente vai se tornar um radical. E os radicais não têm possibilidade de convivência com o diferente, não aceitam o outro, e isso não faz parte da mensagem revelada por Jesus Cristo. Obrigada, Padre, por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Para a gente encerrar, a gente pede que o senhor dê a sua bênção para quem está nos assistindo. Eu também agradeço, né, este momento, esta oportunidade. Espero que possa servir pelo menos para animar, despertar um pouco mais para aprofundar o conhecimento da palavra. E que abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.